Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada no tema a morte dos santos na grande tribulação. Querido, vai haver uma grande tribulação na terra e vai se levantar um sistema chamado o Anticristo, que é um ser humano, um homem, e esse homem vai ser um governador global e ele vai perseguir principalmente os cristãos e os judeus, e multidões ele vai conseguir matar. Ele vai matar os santos, como já falamos quem são. Aqueles que depois que Jesus voltar, que muitas catástrofes vão vir junto com a volta de Cristo, e antes Cristo levou o seu povo, muitos vendo que a profecia se cumpriu, e que a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Então muitos desses que agora são carnais, incrédulos, ímpios, mas estão nos púlpitos de igreja, ou estão desviados fora de igreja, eles vão voltar, e vão se converter, e vão ter que dar o seu sangue, meus irmãos, para o sistema que vai acontecer depois da volta de Jesus. Sistema esse que vai envolver pessoas que vão ficar cada vez pior espiritualmente, porque Apocalipse 18:2, que eles vão estar totalmente endemoniados, cheios de demônio, e o diabo vai fazer o que com eles, irmãos? Perseguir os santos dessa época. Então eu quero falar disso daqui. Primeiro, aqui diz que Apocalipse 17, eu quero ler desde o verso 1, se lê assim: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Águas na Bíblia são nações, povos, reinos, línguas, é o mundo inteiro, é o mapa do mundo inteiro, onde existem pessoas que vão fazer parte desse sistema diabólico, onde esse caldeirão religioso que envolve um monte de tipo de pregações antibíblicas, onde vão estar essas pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, ou em Israel, ou em qualquer outro lugar onde houver santos que vão se santificar mesmo, para poder ser salvo, ter uma repescagem. Então vai acontecer uma repescagem, melhor, Jesus vai buscar de novo, e muitos Deus vai buscar pela morte, porque eles vão morrer como santo nesse período. Então aqui diz que um dos problemas que eles vão enfrentar nesse período chama-se 7 taças da ira de Deus, que está no Apocalipse 16. O próprio Deus vai enviar muita maldição contra a terra depois da volta de Jesus. E aqui diz que um dos anjos que tinha uma das 7 taças, essas taças são as que estão no capítulo 16, chamado 7 taças da ira de Deus. Cada uma delas, quando é derramada na terra, são mortes, é uma fome gigante, queimando a terra com grande calor. Você está vendo que o sol aí, os cientistas da NASA avisando que o sol está cada vez piorando, por isso que está acontecendo um monte de catástrofe em lugares como o Brasil. Um lugar inunda demais, mata muita gente, outro lugar é sequidão, como
o Amazônia secando de maneira gigante, o rio Eufrates secando como nunca se viu. O sol é um dos provocadores, que ele está cada vez abrasando os seres humanos com grandes calores, como diz aqui na Bíblia, que é um do que vai acontecer de maneira milhões de vezes pior. Apocalipse 16:8 diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então nessa época, multidões, mesmo vendo um monte de flagelo, não vai se arrepender, vai até amaldiçoando o próprio Deus. Enquanto isso vão morrer, vão sofrer dores atrozes, queimaduras gigantes, sede. A água potável desse período, irmão, vai ficar cada vez mais inexistente a água, porque uma das coisas que Deus vai fazer, por exemplo, 16 verso 3, em Israel, por exemplo, eles pegam a água do mar e usam, tiram o sal da água por um sistema que eles inventaram e faz aquela água potável, e usa essa água para um monte de coisa. Uma das coisas que Deus vai fazer vai ser isso aqui, ó. Verso 3: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quer dizer, não vai ter peixe, vai ter uma fome, não vai ter nenhum peixe nesse período para ninguém comer. E países como o Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel e outros, que usam essa questão de tirar o sal da água para usar, para beber, para um monte de outras coisas, vai morrer multidões. Aqui também diz no verso 4 do Apocalipse 16: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram sangue. Deus vai dar sangue para bilhões e bilhões de pessoas nesse período, que vão, infelizmente, meus irmãos, morrer de sede, porque não vão beber sangue, igual Deus fez lá no Egito. As 10 pragas do Egito, uma delas é que Deus tornou o Nilo, todo o rio Nilo se tornou em sangue. Aqui vai repetir tudo isso. Então, por que eu estou falando isso? Aqui diz, em Apocalipse 17, que a grande prostituta, ela está sentada sobre muitas águas, e quem está mostrando isso é um anjo que tinha uma taça na mão. O próprio Deus enviou esse anjo para mostrar. Então eu quero falar sobre a grande prostituta. Como eu disse no primeiro vídeo, que já está no YouTube, gravado hoje, a prostituta na Bíblia envolve principalmente o ensino falso, a religião falsa. É a mesma coisa que você agarrar uma criancinha e levar aquela criancinha para aulas de pedofilia, onde você vai pegar aquela criancinha, que Deus te livre, e vai ensinar ela a ser vítima de um pedófilo, como já está aí, né? Aquela exposição que o Banco Santander fez aí no Brasil. Você pode botar no YouTube a exposição de pedofilia pelo Banco Santander. Então eles passaram mais de uma semana aqui no Brasil fazendo. Uma das exposições era ensinando para criança e para velho a pedofilia e também a zoofilia, quer dizer, sexo com animais, o homossexualismo e outras coisas, como se fosse totalmente normal. Então, uma prostituta, uma igreja prostituta, irmão, quando você dá um ensino falso, é igual você chamar uma criança, que todo cristão é chamado de criança na Bíblia. Mateus 18:3 diz: se tu não te converteres, não te tornar como criança, de modo nenhum tu pode entrar no céu. Então muitas igrejas vão prostituir os membros
com ensino falso, com estilo de vida falso, com exemplo de vida falso, um cristianismo de mentira que eles inventaram, né? E como já tem uma igreja aí, que eu tirei uns vídeos do YouTube ontem para enviar para você depois, existe em vários países, mais de 15 países, uma igreja chamada Igreja do 666, que eles inventaram lá que não existe o inferno, não existe o diabo, o pecado não existe, que tudo isso Jesus Cristo já tirou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Então hoje é proibido proibir qualquer coisa de pecado na igreja. Todos os membros da igreja se tatuam com 666, e esse homem, ele mesmo, o líder que fundou essa igreja, ele diz que ele mesmo é o próprio Jesus Cristo, que não precisa esperar Jesus nenhum, que não vai vir mais Jesus nenhum, que quem veio foi ele em carne, e pronto. Irmão, e multidões estão nessas igrejas dizimando, ofertando. O cara é milionário, super rico, depois que fundou essa Babilônia. E essa daí é apenas uma das maneiras que o diabo levantou para enganar pessoas, onde eles mesmos colocam dentro da própria igreja, já tem lá pessoas, o tatuador, para colocar na pele da pessoa uma tatuagem 666, e eles são apaixonados por esse homem, eles dão a vida por eles. Quer dizer, o diabo conseguiu convencer eles a não sair jamais. Aí tem vários testemunhos no YouTube que eu gravei aí, que está comigo para enviar depois para você, de pessoas que se apaixonaram por esse homem e continuam reproduzindo a mensagem dele, inclusive pastores evangélicos que um dia foram de igreja evangélica, que hoje está ganhando salário alto para dizer que são apaixonados por essa nova doutrina, que diz que é a doutrina do livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, de não sei o que, de não sei o que, e enrola o povo de todo jeito, mas é chamado de a igreja do 666. Então, e já está em mais de 15 países, e os líderes ficando cada vez mais milionários. Por isso que esse Apocalipse aqui, ó, 17 diz, ó, Apocalipse 17:3, levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia. Então uma das coisas que eles vão fazer é blasfemar. Blasfêmia, irmão, um pecado que não tem perdão. Marcos 3, 28 e 29, Jesus diz que é um pecado que não será perdoado jamais. Blasfemar é você já ter um dia conhecido Deus e agora está mentindo acerca dele, confrontando quando Deus levanta um verdadeiro pregador, e você está resistindo à verdade e amando coisa de Satanás, principalmente religião falsa. E aqui essa igreja vai ter essa característica, ela vai blasfemar. Então cuidado, você que está fazendo isso, que está ajudando esse tipo de igreja. Se Jesus voltar agora, você vai ficar para trás, e se quiser você vai ter que santificar, se quiser ter uma oportunidade de morar no céu. E sendo santo, você vai ser perseguidíssimo pelo sistema que você implantou na terra, você que ajudou esse sistema. Quando você rechaçou a verdade e expandiu a mentira por aí, em vez de estar pregando a verdade, para a destruição dos sofismas que o diabo bota na terra, você fez foi muitas vezes dizer: eu sou da igreja tal e eu ajudo a igreja com 1 milhão, com não sei quanto. Você patrocinou o anticristo e ele vai te perseguir, e só tem um jeito: você ser santo. Aqui diz, ó, Apocalipse 17:14, a mulher estava vestida de púrpura
e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundície da sua prostituição. Então, essa riqueza toda, irmão, é o que vai levar eles para estar indo em busca desse tipo de heresia, de mentira diabólica. Então, enquanto isso, verso 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, irmão, esse tipo de igreja vai produzir um monte de heresia, de mentiras, vai levar multidões com ela, e ao mesmo tempo ela vai se juntar espiritualmente, malignamente, com outros tipos de religiões que são iguais, onde o mesmo Espírito está operando. Aquele Espírito de 1 Timóteo 4, 1 e 2, que Paulo disse, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, meu amado, a consciência vai estar cauterizada por causa do dinheiro. Satanás vai oferecer um monte de coisas por causa do dinheiro. Enquanto isso, a doutrina verdadeira, eles não vão viver na sua própria vida. E aí não vão passar também na sua casa, na sua família. E é isso que eu quero falar aqui. Os santos serão super perseguidos. Inclusive isso daí já estava escrito lá no livro de Daniel. Eu quero ler com você Daniel 12. Depois, no segundo vídeo, vamos falar da igreja prostituta. Como Deus vê Israel muitas vezes como uma prostituta, comparada a uma mulher que se prostituiu. Mas antes vamos lá para o livro de Daniel. A profecia, cerca de 500 anos antes de Cristo, que os santos seriam perseguidos, os santos iam passar muitas lutas. E são exatamente quais santos? Os santos da grande tribulação. Vai haver uma grande tribulação depois da volta de Jesus, meus irmãos. E Deus está querendo nos livrar do que vai acontecer, tá? Nesse período depois da volta de Cristo. Muitos satanistas estão inventando aí. A igreja não vai passar a tribulação. Qual igreja? Se na Bíblia diz que a igreja está dividida no meio. Se dentro da igreja tem duas igrejas, Mateus 25, de 1 ao 13, tem a igreja que vai ficar, tem a igreja que vai subir. 10 virgens, 5 bateram na porta. Abre a porta. E ele disse, Cristo disse, não te conheço. Fechou a porta. Ele diz, a porta está fechada. Então, meus amados, o Satanás inventou vários teólogos para dizer, eu sou arminiano, eu sou não sei o que, eu sou pré-tribulacionista, outro dia eu sou pós-tribulacionista. Não interessa. Interessa que se tu está vivendo uma heresia e pregando heresia, você vai ficar depois da volta de Jesus. Tu está te preparando para ficar para trás. E tu vai ter que te santificar, e é muito, vai doar a tua vida, vai dar teu sangue para morrer nesse período. Piores catástrofes, se já tem terremoto hoje, doença, vai ser bilhão de vezes pior, porque o diabo vai ser o dono da terra. Está lá em Apocalipse 9, diz que Jesus vai soltar tudo quanto é demônio pior que existe na terra. No inferno vai soltar na terra. Eles vão causar coisas terríveis como o mundo nunca viu. Então, o livro de Daniel, quero ler contigo verso 7 em diante, perdão, 12, né? Daniel 12. Vamos lá, vamos estudar. A igreja babilônica não vai falar isso para você. Você vai ser enganado, cai fora, ora muito para Deus te revelar onde você está. Apocalipse 12, 1 em diante diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.
o livro da vida lá em cima do Apocalipse 20:15, que ele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui é na época do arrebatamento, de 1 Tessalonicenses 4:13-17. Quando Jesus vier, primeiro sobe os que estão nas sepulturas, que são santos, morreram santos em santidade, e depois sobem os santos que estão vivos. Vai ser uma coisa atrás da outra de maneira instantânea, mas primeiro vai subir os que estão no pó da terra, como ele diz, Daniel aqui. Uns ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O verso 3 diz: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois, um desta banda, a outra do rio, e outro da outra banda, dois anjos. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, isso aqui é a grande tribulação, 3 anos e meio, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, olha o verso 7 do Apocalipse 7, o poder do povo santo vai ser destruído, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ponto. Então, meus amados irmãos, aqui está o que a Bíblia está avisando. O diabo vai usar o sistema, disse Deus através de Daniel, para destruir o poder do povo santo. Hoje você pode pregar, hoje você está livre num país como o Brasil para pregar, mas na maioria dos países, hoje, 206 países que existem no mundo, a maioria já é proibido totalmente o evangelho ser pregado. No Brasil, Satanás já está inventando um monte de maneira de barrar os que falam a verdade bíblica, já está até prendendo pastores só porque pregam contra certas coisas da Bíblia. Mas depois da volta de Jesus vai ser o poder do povo santo vai ser destruído de maneira total. Ah, mas hoje eu sou amigo do senador não sei quem, hoje eu sou deputado federal e sou pastor, hoje sou juiz e sou pastor, sou desembargador e sou pastor. Não vai adiantar, meu amigo. O que vai adiantar é você ser santo, ou então você vai ser destruído depois da volta de Jesus. Seja santo agora, para você não passar por essas lutas depois. Amém? Te prepara agora para subir para o céu, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque os santos que vão ser perseguidos na grande tribulação são aqueles que agora estão escangalhados e rejeitam a verdade, estão construindo o governo com o anticristo através de suas mentiras religiosas, trazendo multidões para essas Babilônias e rejeitando, ensinando contra aqueles que pregam a verdade. Cuidado com isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a próxima mensagem de hoje. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.